Olá, alunos da José Gomes, aqui é o Jorge, professor de Física, e nessa aula de Física a gente vai estudar alguns efeitos da corrente elétrica que, quando atravessam alguns condutores, no exemplo aqui, dois fios, eles geram corrente, além da corrente elétrica, a gente consegue gerar um campo magnético, e nesse campo magnético a gente consegue transformar o campo magnético com a ajuda de ímãs e baterias, a gente consegue transformar em movimento, que é o exemplo do motor que a gente está vendo aqui girando, é um motor elétrico, e também a gente vai fazer um outro experimento que é um eletroímã. Então, para fazer esse eletroímã, a gente vai utilizar um prego, um fio de cobre e também uma bateria. A maneira que a gente utiliza para fazer esse eletroímã é o fio de cobre que a gente precisa enrolar. Eu vou enrolar aqui nesse prego para que ele fique bem justinho. A gente vai criar uma bobina elétrica. Muito importante que o fio de cobre ele seja um fio esmaltado, ou seja, quando ele encosta um fio no outro, ele tem uma proteção de verniz, e essa proteção de verniz não deixa com que ele entre em curto-circuito. Então é um fio que é esmaltado, é um fio que é isolado, um é isolado do outro, e a ideia disso é o seguinte: a partir do momento que passar corrente elétrica por esse condutor, ele gera um campo magnético que, somado a várias voltas aqui que a gente chama de espiras, ele vai amplificar o nosso campo magnético. E dessa forma a gente vai pretende-se fazer dessa maneira um ímã, simplesmente utilizando um fio de cobre e aqui um prego que é um miolo metálico ferroso. Vamos ver se isso é possível. Então, a ideia é enrolar o fio, como a gente fez aqui. Eu vou prender as duas extremidades aqui com uma fita isolante para que ele não saia de posição. Esse foi um experimento que a gente fez em sala de aula. Então eu tinha ali, olha aqui a bobina, detalhe da bobina, é um fio de cobre enrolado, onde a gente tem duas extremidades, aonde a gente vai ligar posteriormente em uma bateria e analisar dessa forma qual é o outro efeito da corrente elétrica sobre condutores. Vamos lá, vou desligar aqui o motor para utilizar somente as duas moedas. Eu tenho aqui duas moedas e a gente percebe que, sem corrente elétrica alguma, se eu aproximar sem ligar o meu eletroímã, nada vai acontecer. Ele não vai puxar aqui as moedas, ele não vai ter o efeito de ímã sobre as moedas. Agora eu vou então fazer a ligação elétrica dele, de forma que a gente ligue um polo no positivo e outro no negativo, e dessa forma a gente vai criar um campo. A gente vai conseguir segurar nosso objeto metálico somente com o campo magnético que passa por entre esses fios. A partir do momento que eu solto qualquer uma dessa polaridade, o meu efeito magnético acaba e a gente solta então o material ferroso. Vamos lá novamente, vou ligar aqui no polo e a gente consegue dessa maneira criar um ímã magnético com efeito magnético somente com uma pilha e um fio de cobre. Vamos fazer mais uma vez, a pilha já está um pouco sem carga, vamos tentar mais uma vez. Essa bateria já não está com muita carga.
mas ela ainda tem um pouco do efeito magnético. Então, só para exemplificar novamente aquilo que a gente falou na aula, esse daqui é o efeito magnético da corrente elétrica. Obrigadão, pessoal, e até o próximo. Solta um dedo. Pega de novo. Eu vou sair desse lugar aqui. Você bateu! Oi, Jorge. Ah, não, peraí. Você bateu! Pode soltar? Ô, Jorge,